Olá, hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Sanções à Rússia só serão removidas após acordo de paz, diz chanceler alemão. Brasil fica mais uma vez de fora da reunião do G7. Política ambiental brasileira ainda é entrave para acordo entre União Europeia e Mercosul. As sanções impostas pelo Ocidente à Rússia somente serão removidas após Moscou alcançar um acordo de paz com o governo ucraniano, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz. O líder alemão disse ainda que caberá à Ucrânia decidir qual deve ser o formato dessa paz após o fim da invasão ao seu território. Em entrevista à emissora alemã ZDF, Scholz disse que o líder russo Vladimir Putin teria feito um erro de cálculo ao pensar que poderia facilmente conquistar territórios na Ucrânia e que Moscou não imaginou que enfrentaria tamanha resistência por parte dos ucranianos. O alemão disse que se Putin quiser se livrar das sanções, deve declarar o fim das hostilidades e buscar um acordo com Kiev. Mais cedo, a ministra alemã do exterior, Annalena Baerbock, disse que seu país apoia um embargo gradual ao petróleo russo e que está preparado para não depender mais das importações vindas de Moscou. A medida, porém, ainda enfrenta a resistência de alguns países da União Europeia. O Brasil, mais uma vez, deixou de ser convidado para participar da reunião anual dos países do G7, que será presidida este ano pela Alemanha. Berlim confirmou o convite aos líderes da África do Sul, Senegal e Indonésia para comparecerem ao encontro que ocorrerá no final de junho. O G7 costuma convidar países considerados relevantes para o momento atual. Esta é a terceira vez consecutiva em que o Brasil fica de fora do encontro. Em 2020, o presidente Jair Bolsonaro tinha esperanças de ser chamado para a reunião que ocorreria nos Estados Unidos durante o governo de seu aliado Donald Trump, mas o encontro acabou sendo adiado em razão da pandemia. Sob o lema Progresso na direção de um mundo equitativo, a edição de 2022 do encontro deverá ser dominada pela guerra na Ucrânia, além de questões envolvendo as mudanças climáticas e a sustentabilidade. Os reguladores antitrust da União Europeia acusaram a empresa americana Apple de abusar de sua posição dominante no mercado ao limitar o acesso a tecnologias que permitem o pagamento em carteira móvel. A Comissão Europeia acredita que a empresa criadora do iPhone restringe a competição ao proibir o acesso das desenvolvedoras de aplicativos ao sistema dos aparelhos da Apple. Ao excluir os concorrentes de seu sistema operacional, a Apple estaria protegendo de maneira injusta as carteiras móveis do serviço Apple Pay. Segundo a comissão, isso resulta em menos inovações e menos escolhas para os consumidores. A Apple poderá estar sujeita a uma multa pesada e a ser obrigada a abrir seus aparelhos para programas de pagamento desenvolvidos pela concorrência. A União Europeia e o Mercosul podem resolver até o final do ano as preocupações ambientais que impedem o acordo de livre comércio entre os dois blocos, afirmou o comissário europeu para o meio ambiente Virginijus Sinkevicius em visita ao Brasil. Mas tudo vai depender de como as políticas ambientais serão trabalhadas, principalmente no Brasil. Representantes europeus já haviam dito que o acordo não seria colocado em prática até que medidas concretas sejam tomadas para frear a destruição da floresta amazônica. O comissário deixou claras suas preocupações quanto a um projeto de lei assinado por Jair Bolsonaro em 2020 que permite a mineração e a criação de usinas hidrelétricas em terras indígenas. Ele disse que a aprovação do projeto de lei poderá ser um obstáculo para as decisões referentes ao acordo bilateral. O projeto era para ser votado no Congresso até metade de abril, mas a repercussão negativa fez com que a votação fosse adiada, ainda sem perspectiva de uma nova data. O comissário disse que os dados de 2022 sobre o desmatamento no Brasil indicam que esteja aumentando pelo quarto ano consecutivo, mas que ainda é cedo para afirmar se o Brasil mudou sua postura em relação à proteção do meio ambiente. O ministro do Exterior de Israel, Yair Lapid, criticou seu colega russo, Sergei Lavrov, após ele mencionar durante uma entrevista uma velha teoria conspiratória de que Adolf Hitler teria sangue judeu.
Na entrevista, Lavrov disse que os antissemitas mais ferrenhos são, via de regra, judeus, ao que Israel reagiu com indignação. Lapid disse que o nível mais baixo de racismo contra judeus é acusar a eles próprios de antissemitismo. Uma das justificativas do Kremlin para a invasão da Ucrânia foi taxar o país vizinho como uma nação dominada por nazistas e que um dos objetivos de Moscou seria desnazificar a região. Tudo isso apesar de o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ser judeu e de pesquisas mostrarem que os ucranianos são mais tolerantes em relação aos judeus do que os próprios russos. O ministro israelense exigiu uma retratação e aconselhou Lavrov a consultar os livros de história. Mais informações confira no nosso site dw.com/Brasil.